Aqui no canal Pretzel UFC, a segunda parte da entrevista com Rosala Santoro, o novo diretor financeiro do Corinthians. Entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes ao programa Esporte e Debate. Comigo, com o Ricardo Capriotti e também com o João Paulo Capelanes. Nessa segunda parte, Rosala começou respondendo da onde que o Corinthians vai tirar dinheiro para que a diretoria possa anunciar novas contratações. Vamos ouvir Rosala Santoro em entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes. E no decorrer da entrevista, ele explica e admite que o pagamento pelo Gabriel Moscardo por parte do Paris Saint-Germain pode ser feito até mesmo em 4 anos. Vamos ouvir. A gente tem, e a gente teve durante o ano passado, o quarto maior orçamento do país para a folha de pagamento do clube, né? E eu não canso de dizer que, se a gente olhar o resultado brasileiro, óbvio que não é coincidência, né? A segunda folha de pagamento foi campeã brasileira, teve um intruso ali, né? Que o Grêmio ele conseguiu fazer mais com menos, né? Ele conseguiu ser muito mais eficiente em reais investidos por jogador para montar o seu elenco, em termos de performance. A terceira folha ficou em terceiro lugar e a primeira folha ficou em quarto lugar. Quem faltou nesse quadro foi a gente, né? Então, com tudo isso que você colocou e com a pressão de ter acabado o dinheiro, ou do dinheiro está curto, né? A gente tinha e tem a quarta folha de pagamento do país. Aí é uma questão de como é que a gente desenha o fluxo de antecipação disso e como é que a gente compensa isso ao longo do ano. Mas a questão não é não ter dinheiro. A questão é que a gente gastou mal. A gente usou mal o dinheiro que estava disponível. Tá? Então, dinheiro para montar um elenco, a gente tem, cara. A gente tem dinheiro para montar o quarto elenco mais caro do país. Quanto que a gente está falando hoje? Você consegue abrir para a gente? Hoje tem 50 milhões para poder contratar e tal. Você tem mais ou menos ideia para passar para nós? O que tem no caixa do clube hoje para poder contratar pro futebol? O que eu posso dizer é, a gente tem um orçamento da ordem de 20 milhões por mês para gastar com futebol. Se eu tiver que antecipar uma parte disso, né, eu vou buscar ferramentas para antecipar. E aí é muito da gente entender valores com o presidente e planejar como é que a gente encaixa isso no fluxo que a gente tem de recebimento. Então a venda do Moscardo, se o Paris Saint-Germain pagar em 4 anos, vocês aceitam? Mas é o que eu te falei. Eu vou no mercado lá fora e eu antecipo lá fora. Tá? Então eu pego alguém que trabalha, por exemplo, com o Paris Saint-Germain, né, que aprova o crédito do Paris Saint-Germain, eu recebo à vista desse agente financeiro e, obviamente, ele vai cobrar uma taxa de juros para isso. Por que aceita uma venda para receber em 4 anos? Aí é uma questão de mercado, né? Eu não tenho nem autoridade para opinar nesse sentido, porque quando a gente fala estou te falando o que eu vi até agora, tá? Não teve nenhuma venda lá que a gente recebeu à vista. Essa é a realidade que se apresenta, né? Então, quando você fala de perder dinheiro, é assim, né? Você tem a taxa de juros para você antecipar aqui no Brasil, ela é muito mais alta do que para você antecipar lá na Europa, né? Então a gente está falando lá, se você pensar num risco Paris Saint-Germain, a gente vai conseguir trazer esse dinheiro descontado aí a 6, 7% ao ano, né? Se eu fosse fazer a mesma operação aqui, ela ia custar uns 15%, né? Então, só que se eu for tomar dinheiro aqui, ou se eu for atrasar meus pagamentos e tiver multa, é muito mais caro do que eu antecipar lá fora. E aí, essa gestão é sempre uma decisão entre alternativas. O que é melhor? Melhor antecipar fora ou melhor pegar aqui? Né? Porque não pegar não é opção. Eu vou precisar honrar meus compromissos, né? Ô Rosala, só para a gente entender, dos 20 milhões de euros, arredondando, aí vai 20 milhões de euros, que é o número que está sendo falado, que o Corinthians vai pegar no negócio do Moscardo. Com essa operação de, então, ter que antecipar esse dinheiro com um agente lá de fora, quanto sobraria para o Corinthians baseado nessas taxas aí que você conhece, que normalmente são praticadas no mercado? Podia abrir aqui a HP e fazer a conta para você, mas a gente receberia líquido alguma coisa na casa de 95 milhões
tá? E antecipando tudo isso, eu imagino que a gente fique próximo dos 90 milhões no final, considerando já os 80% do Corinthians. Como é que você imagina que o Corinthians pode fazer isso? Pagar dívida, eliminar essa dívida e começar a se igualar a esses 3 times mais poderosos hoje do Brasil e ter, ao mesmo tempo, um time minimamente competitivo? Ou o Corinthians não vai pagar essa dívida de 1,5 bilhão? Então, ela vai. Para vocês terem uma ideia de quanto a gente perde de competitividade com a dívida, né, contei para vocês que a gente gasta mais ou menos 20 milhões por mês no futebol. Né? Só arena e impostos consomem 12 milhões por mês. Então a gente poderia montar um time muito melhor se a gente não tivesse a dívida e a pergunta é perfeita, né? Essa é a medida da perda de competitividade. Mas, de novo, né, a gente tem aí um resultado operacional na casa de 200 milhões de reais ano. Esse resultado operacional é antes de pagar impostos, amortização, depreciação e tal. Esse resultado operacional de 200 milhões, ele é compatível com uma dívida de 400 milhões, que é mais ou menos 2 vezes esse resultado operacional. Ou seja, a nossa dívida hoje é um pouco menos de 4 vezes maior do que ela deveria ser. Tá? A questão assim, então eu tenho um resultado operacional, né? Eu tenho como fazer um superávit, né? Quando eu projeto o caixa, né, obviamente eu vou ter que fechar essa conta com receitas extraordinárias. Então, por exemplo, esse ano vai entrar renovação de televisão ou a negociação da liga, né? Esse é um dinheiro que ele não está no fluxo, ele é um dinheiro extraordinário, né? Se a gente não usar esse dinheiro extraordinário para enfrentar a dívida, a gente não sai disso nunca. Tá? O que trouxe a gente até aqui foi gastar mais do que a gente arrecadava. A gente precisa, sim, de um choque de austeridade. E com relação à competitividade do time, que é um outro ponto importantíssimo da tua pergunta, eu não tenho mais a opção de não ter resultado. Eu tenho 30% da receita de televisão vindo de performance esportiva. Né? E isso foi quando você fala da engenharia financeira do Flamengo, né? Essa é uma grande diferença do momento atual do Corinthians para o momento que o Flamengo viveu ali 2013 até 2015. Né? 2015 foi quando saiu o Profut. Né? O Flamengo entrou com 700 milhões no Profut, a gente entrou com, se eu não salvo engano, 150. Né? 700 milhões em 2015 é mais de bi hoje. Né? E quando a gente olha aquele momento, você não tinha uma composição de premiação que valia 30%. Né? Então o Flamengo ele pôde ficar um tempo de estiagem de títulos sem perder receita que ele recebia pela audiência. Né? Hoje você tem as fatias separadas entre audiência e performance. Então essa benesse a gente não tem. Essa janela de oportunidade passou. Né? A gente obrigatoriamente vai ter que ter um time competitivo e está no nosso orçamento chegar em 7º no Brasileiro esse ano, está no nosso orçamento chegar na semifinal do Paulista, está no nosso orçamento chegar nas 8ª de final de Copa do Brasil e Sul-Americana. Quando eu falo que eu tenho esse orçamento de receita, eu também tenho um de despesa. Então, se eu passo de fase além do que eu esperava, eu tenho mais despesa também. Eu vou ter que ir com o time jogar a semifinal fora. Né? Importante que se diga, tá? Esse orçamento não é diferente, em termos de performance, ele não é diferente do que a gente teve esse ano. É exatamente o Este Rosala Santoro está sendo conhecido agora pelos corintianos, pela mídia. É um cidadão que dá para ver que é muito transparente, pelo menos nas palavras agora, e quem o conhece diz que ele é muito bom. Então vamos ver se ele vai adotar realmente tudo que a diretoria está pregando para os próximos 3 anos no Corinthians. Já na primeira parte, aqui no canal, vocês viram que ele não gostou da falta de transparência do balanço do Corinthians pela dívida do estádio, da arena. Então vamos acompanhar realmente como será a postura da nova diretoria, assim como a gente faz com todo mundo por aqui. Um grande abraço, saúde para todo mundo e até a próxima.